E aí, Gabi, tudo bom? Oi, Ná, tudo jóia? O que que você manda? Ai, você não sabe, outro dia no consultório, é muito raro acontecer, né? Mas paciente retornou no consultório com a região aqui onde foi feita a anestesia roxa mesmo, sabe? Um pouco de aumento de volume, uma equimose na região. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu. Também é bem raro mesmo acontecer, né? Possivelmente, como é que foi sua anestesia? Você teve que fazer múltiplas injeções? Foi em que região? Uma região que tinha muito vaso sanguíneo? Na verdade, aconteceu quando eu estava fazendo a ptergomandibular, a técnica ptergomandibular, e acabou ficando ali na região retromolar. Realmente era um paciente mais velho, um paciente idoso, então tem essa diferença de anatomia, sabe? Então, acho que isso acabou fazendo com que eu tivesse que fazer, como você comentou, múltiplas injeções. Então, acredito que isso tenha sido uma das causas, sim. E somado a isso, o paciente idoso, os capilares sanguíneos deles são mais frágeis, né? Então, quando a gente injeta, né, a gente introduz a agulha, é mais fácil ter algum tipo de lesão e algum tipo de sangramento que fica mais evidente, né? Principalmente se for um paciente mais branquinho, né, de pele mais clara, às vezes fica até extraoral, né, É, essa equimose. exatamente. Então, o paciente idoso que tem a pele mais fina, né, de certa forma, acabou que não tinha dentes ali na região posterior, e daí, na hora de fazer anestesia, tem essa dificuldade de anatomia, né? E acabei realmente fazendo algumas funções além do que eu gostaria. Então, acho que isso é preocupante, porque no caso dessa paciente, ela não ficou com trismo, por exemplo, limitação de abertura de boca, mas alguns pacientes também pode acontecer, de você, já aconteceu comigo, de também, ao invés de ficar o hematoma, talvez gerar um processo inflamatório ali na região do músculo masseter, né, enfim, e o paciente ter essa dificuldade de abertura de boca. É Então, por acho isso que que é tem muito importante a gente saber o ponto de puntura certinho, né, a altura e saber dessas variações anatômicas, né? Um paciente desdentado, né, num paciente que tem dente, isso pode variar um pouco, né? Então é importante a gente saber essas variações para a gente tentar ser certeiro na nossa anestesia e evitar esse tipo de coisa que pode acontecer, né? E o paciente ele reclamou de alguma coisa ou não? Só você mesmo que visualizou isso? Na verdade, nesse caso, o paciente reclamou que estava dolorida a região, né? Então, Uhum. é que, como fez o procedimento cirúrgico, é que o procedimento cirúrgico era um pouco mais na região, um pouquinho mais para frente. Então, realmente, a dor que ela sentia era na região da anestesia. Então, para você ver como a gente tem que se preocupar, fez o procedimento cirúrgico, não tinha a dor especificamente que incomodava no local, mas no local da Da anestesia. anestesia. E eu acho que é uma dica que até nós comentamos na aula, na nossa aula, lá na apresentação, né? Que é a exames de imagem. Eu acho Sim. importante uma dica que fica aí para esse caso é a gente observar o exame de imagem da paciente, até para ver essas diferenças anatômicas e acertar no ponto, né? Para não precisar fazer múltiplas funções, múltiplas funções. Porque tem um outro problema das múltiplas perfurações, além do trismo e disso que aconteceu com o paciente que você está falando, né, de ficar essa equimose, a agulha ela vai perdendo o poder dela de perfuração. Então, vai machucando mais, o paciente vai sentindo mais dor e ele pode ainda voltar com um monte de afta, né, naquela região. Então, tá aí a necessidade. E o que que você fez diante disso? O paciente voltou, e aí, o que que faz? Na verdade, eu já tinha orientado, como a cirurgia foi simples, eu não tinha receitado esse paciente medicações muito fortes para dor, então eu tinha receitado, na verdade, um analgésico, o que a paciente, na verdade, ela não estava tomando de horário, então o que eu orientei a paciente foi tomar o analgésico de horário para a questão da dor. E no caso da equimose, a gente não tem muito o que fazer nessa situação, é apenas observar e ao longo do tempo
né? Essa equimose vai desaparecer, o desconforto da paciente também. O que sua opinião sobre esse caso? O que você faria? Exatamente. O que a gente tem que prestar atenção é quando são aquelas equimoses maiores, extraorais, e o paciente pode se assustar muito, né? Então, é lembrar Uhum, ele que isso pode ir descendo, né? Ficando mais esverdeado, amarelado, e vai descendo por conta da gravidade, até que vai chegar um momento que vai sumir. E se essa equimose for extraoral, também é importante orientar o paciente para não pegar sol na região, porque verdade. senão pode ficar alguma manchinha ali na pele, né? Então, é uma situação que é desagradável, que muitas vezes assusta o paciente, principalmente se for extraoral. Se for intraoral, às vezes ele nem vai ver, né? Ele nem percebe, às vezes, Nem né? percebe, mas extraoral às vezes assusta muito, então é importante a gente saber orientar e acalmar, porque não é nada tão grave, não é nada que vai gerar maiores danos para ele. Então, acho que fica essa dica, né? Assim, como a gente faz procedimentos complexos, às vezes anestesia, cirurgia dos terceiros molares, eventualmente tem, né, um edema, uma equimose até pelo procedimento cirúrgico, mas às vezes uma simples que seja, como essa, pode ter uma equimose por conta da anestesia, né? Então, fica Uhum. essa dica, realmente observar o local certo de punção para não precisar puncionar de novo. Se for precisar funcionar de novo, como você falou, pensar na agulha, trocar a agulha, até para gerar menos trauma no tecido, né? É isso aí. E orientar o paciente para que ele fique tranquilo, que não é uma coisa tão grave, apesar de assustar, se proteger do sol. Acho que ficam essas dicas aí, né? Acho Isso aí. que Se já aconteceu isso com você, que está nos assistindo, compartilha aí com a gente o que que você fez, se você se assustou, se o paciente reclamou ou não. E se você não soube o que fazer, então, a partir de agora, você já tem aí as dicas.